Boa tarde. Vamos aqui então retornando para a análise do artigo 93. Tudo bem. No final da aula anterior, a gente procedeu à leitura do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 93. Aí, para facilitar a vida, como a gente falou também, vamos sintetizar essas regras nos seguintes termos. Aqui está. Artigo 93, parágrafos 1º e 2º. Pois bem, nós temos que fazer 3 subdivisões. A administração direta, autárquica e fundacional federal. Está a primeira. EP, empresas públicas e sociedades de economia mista federais. A administração estadual dos estados, DF e municípios. Tranquilo. Pois bem, então eu tenho aqui, deixa eu abrir uma nova página, para dar um exemplo aí, nós fechar a matéria. Eu tenho um servidor de uma fundação pública federal sendo cedido para uma administração estadual. Tranquilo. Qual é a regra que eu aplico? É a regra do parágrafo 1º do artigo 93. De quem é o ônus da remuneração? Ora, é a regra mais lógica. É do órgão ou entidade cessionária, ou seja, aquela em que o servidor passará a exercer suas funções. Então, trazendo para o nosso quadro, aqui está. Quando o servidor sai da administração direta, autárquica e fundacional da União para a esfera dos estados, Distrito Federal e municípios, o ônus da remuneração é do órgão ou entidade cessionária. Vou botar aqui masculino, cessionário. Tudo bem. Segunda situação. O servidor dessa fundação pública federal sai agora, é cedido para temporariamente exercer funções numa empresa pública federal. Será que eu aplico a regra? Opa, deixa eu botar aqui. Nessa hipótese, eu apliquei a regra do parágrafo 1º. Será que nessa hipótese da seção da Fundação Pública Federal para a Empresa Pública Federal, eu aplico a regra da parte final do parágrafo 1º do artigo 86, que diz o seguinte: mantido o ônus para o cedente dos demais casos, e aí, levando essa conclusão, nós concluiríamos que permaneceria a fundação pública pagando a conta? Não. Aí eu aplico a regra do parágrafo 2º. Vejam só, servidor cedido por uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Ele resolveu optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida da retribuição do cargo em comissão. Nesse caso, a empresa cessionária, que vai ser empresa pública, ou a sociedade de economia mista federais, deverão o quê, pessoal? Efetuar o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Por que elas deverão efetuar o reembolso? Ora, porque é delas o ônus da remuneração. Então, se um servidor for cedido da direta, autárquica e fundacional federal para uma empresa pública ou sociedade de economia mista federal, o ônus da remuneração, mais uma vez, é do cessionário.
Bom, aqui até vou botar no feminino, porque aqui são apenas entidades mesmo. Vai ser da empresa pública ou da sociedade de economia mista federais. E aí eu tenho uma última situação. Está aqui nossa Fundação Pública Federal. Se o servidor dessa fundação for cedido para outra fundação pública federal, para uma autarquia também federal, no seio da administração direta federal, aí sim. Aí eu aplico a parte final do parágrafo 1º, que nos diz o quê? O ônus será do cedente, só deixa eu completar aqui, nos demais casos. Ou seja, o ônus será do órgão ou entidade de origem do servidor. Significa que o servidor vai ser cedido da Fundação Pública Federal, por exemplo, para uma autarquia federal, e vai permanecer o ônus da remuneração sendo custeado pela Fundação Pública. E é isso aqui então, pessoal. Fechando o nosso quadro, quando a cessão ocorre no âmbito da própria direta, autárquica e fundacional federal, o ônus é do cedente. Pois bem, agora sim, as demais regras da lei tem duas, que é o parágrafo 6º e 7º, que é mera leitura, quebra muita sistemática. As demais são tranquilas. Pulamos o parágrafo 3º, que é bem pequenininho. Vamos voltar aqui. Aqui, a questão da formalização. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Tranquilo. Agora, sim, indo para o quarto, mediante autorização expressa do nobre presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal para fim determinado e a prazo certo. Vejam bem, isso aqui foi uma novidade da Lei 8.270 de 1991. Nessa época, pessoal, foram criados diversos ministérios. Como eram órgãos novos, ainda não dispunham, de fato, de um quadro de pessoal. E isso que justificou a criação dessa norma aqui na 812. Então, perante essas situações, vários ministérios novos, poderia o presidente da República autorizar que servidores do Poder Executivo tivessem exercício em outro órgão da própria eleição direta, nesses ministérios ou no órgão da sua estrutura. Por quê? Porque eles não tinham quadro próprio de pessoal e o exercício seria para um fim determinado durante esse início de atividade do órgão e a prazo certo. Pois bem, seguimos aqui parágrafo 5º. Aplica-se a União em se tratando de empregado ou servidor, por ela requisitado, as disposições dos parágrafos 1º e 2º desse artigo. Vejam só, para a gente não se perder aqui. Até agora a lei veio falando em cessão. Agora o parágrafo 5º falou em requisição. E, pelas próprias expressões, é clara a diferença. Quando eu tenho cessão, eu tenho o quê? Eu tenho uma discricionariedade por parte do órgão ou entidade cedente. Ele autoriza ou não a cessão. Quando eu tenho uma requisição é ordem, né, pessoal? Então, aqui não há nenhum espaço para discricionariedade por parte do órgão cedente. Ele se limita a acatar a requisição. Quem pode fazer isso? Ora, quem pode fazer isso é apenas a União. Ou os órgãos por meio dos quais ela atua diretamente, os órgãos da administração pública federal. Então, se eu tiver aqui uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública,
uma sociedade de economia mista federais, a União não pede, não solicita, ela manda. No caso, não é uma cessão, é uma requisição. Ela ordena que um servidor de uma autarquia, de uma fundação, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, passe a atuar na administração direta federal. Como é que fica a questão do ônus da remuneração? A gente aplica as disposições dos parágrafos 1º e 2º, ou seja, se o servidor ou o empregado vier de uma autarquia ou fundação pública federal, o ônus permanece com o cedente. A autarquia ou fundação pública continuam arcando com o ônus da remuneração, apesar do servidor estar atuando na administração direta federal. Agora, se trata do empregado de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, aí o ônus da remuneração, apesar de ser uma requisição, ela ser obrigatória, quem vai pagar a conta da remuneração do salário do empregado federal é a própria União. Pois bem, praticamente fechamos, pessoal. E eu digo de pronto para vocês, parágrafo 6º e o parágrafo 7º. Leiam sem grandes preocupações, é uma quebra total, praticamente, do que a gente veio tratando até aqui, mas como eles são baseados em remissões aos dispositivos anteriores, é muito difícil, eu nunca vi uma banca elaborar uma questão sobre esses dois dispositivos, porque teria que trazer também o quê? Os dispositivos a que eles fazem a remissão. Então vamos aqui proceder à leitura então. Primeiro, parágrafo 6º. As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial de sua folha de pagamento de pessoal independem das disposições contidas nos incisos 1 e 2, parágrafo 1º e 2º desse artigo. A grosso modo, tudo que a gente falou até agora, tudo que está até o parágrafo 2º, esqueçam, não se aplica nesse caso. Ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Esse é o parágrafo 6º. O que diz o 7º? Também mera leitura, pessoal. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor independentemente da observância do constante no inciso 1 e nos parágrafos 1º e 2º desse artigo. Ou seja, todas essas regras aqui não são aplicáveis, não precisam ser observadas na hipótese do parágrafo 7º. Seguindo adiante, saímos então do afastamento de apresentação mais demorada na 812. Os demais são bem mais tranquilos mesmo. Vamos iniciar por um aqui que é praticamente uma transcrição no que dispõe sobre a matéria o artigo 38 da Constituição Federal. Vejam só, a gente estudou antes a licença para atividade política, para concorrer ao mandato. Agora nós vamos analisar o afastamento para exercer um mandato eletivo. É a matéria do artigo 94. Vamos lá. Ao servidor investido em mandato eletivo, cuidado as pegadinhas, tá, pessoal? Tem banca boba que copia esse caput e só corta a expressão eletivo. Aí não se aplica essas regras aqui. Isso aqui não vale para mandato genericamente falando, mas apenas para mandato eletivo. Novamente, ao servidor investido em mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Vamos lá. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Vamos ler o 2 antes aqui para entender adequadamente o 1. 2.
investido do mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Vejam só, essa opção do inciso 2 não existe na hipótese do inciso 1, o que faz com que a gente possa concluir que aqui não há direito de opção pela remuneração do cargo efetivo. Explicando melhor a matéria, vamos lá, prestando atenção aqui que não é difícil a regra. Ó. Mandato eletivo, né? Federal, estadual ou distrital. O que é compreendido pelo dispositivo? Artigo 94, inciso 1. Mandato eletivo federal, estadual e distrital. Aqui nós temos presidente e vice da República, senadores, deputados federais, estados. Nós temos o governador e vice, os deputados estaduais, Distrito Federal, o governador do DF e os deputados distritais. Pois bem, deixa até eu desmembrar aqui, só separar. Mandato eletivo federal, estadual, distrital. Pois bem, se um servidor ocupante de um cargo efetivo federal for eleito para qualquer desses mandatos, simplesmente não há opção nenhuma. O afastamento do cargo efetivo é obrigatório e esse servidor, como não tem direito a optar pela remuneração do cargo efetivo, ele obrigatoriamente vai perceber o quê? O subsídio relativo ao mandato eletivo. Cuidem aqui, tá, pessoal? Vamos dizer que o servidor titular de cargo efetivo ganha uma bela remuneração, R$21 mil brutos por mês. Se elegeu por um mandato de deputado estadual que ganha 16.500 por mês, digamos. Será que vai haver uma redução no valor recebido a título de remuneração do servidor? Sim, porque essa é uma hipótese de redução expressamente prevista na Constituição. Por isso que eu falei rapidinho que esse artigo 94, na verdade, é praticamente uma transcrição do artigo 38 da Constituição Federal. Lá é bem claro, em caso de mandato eletivo federal, estadual, distrital, o servidor, e genericamente falando de qualquer esfera da administração, não tem direito a optar pela remuneração do cargo efetivo. Logo, mesmo quando essa remuneração é de valor superior ao subsídio do mandato eletivo, o servidor obrigatoriamente vai perceber o subsídio. Voltamos aqui, então, bem definido, nessa hipótese 94.1, o servidor não escolhe nada. Obrigatoriamente se afasta do cargo efetivo, obrigatoriamente percebe o subsídio do mandato eletivo. Pois bem, na hipótese do 2, a vida já fica bem mais light. Né? Investido do mandato de prefeito, vai ser afastado do cargo. O afastamento é obrigatório, mas é facultado ao servidor optar pela sua remuneração, ou seja, ele vai poder escolher entre a remuneração do cargo efetivo e o subsídio do prefeito. Seguindo aqui. Inciso 3. Investido do mandato de vereador. A. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. A expressão remuneração, tá, pessoal, hoje está errada. Não vou nem riscar que na literalidade da lei está certa, tá? Hoje, detentores de mandato eletivo
recebem pelo regime de subsídio. O que nos importa destacar mesmo aqui, ó, é que quando a compatibilidade, o servidor foi investido no cargo de vereador. Quando houver compatibilidade de horários, ele acumula tudo, vamos assim dizer. Ele acumula as funções do cargo efetivo e as funções do mandato eletivo. E aí, a remuneração do cargo efetivo e o subsídio do mandato eletivo. Ou seja, acumula as funções e as respectivas remunerações. Segunda hipótese B, não havendo compatibilidade de horário, aí é a mesma regra do prefeito. Servidor será afastado do cargo efetivo, mas vai poder optar entre a remuneração do cargo efetivo ou o subsídio relativo ao mandato de vereador. Pois bem, temos mais duas regras aqui, parágrafo 1º e 2º. A mais interessante aqui, na minha opinião, do primeiro. O que diz? No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. O que significa isso? Esse parágrafo 1º, pessoal, também está uma norma exatamente igual, consta no artigo 38 da Constituição. Vou dar um exemplo para deixar mais claro aqui. Eu tenho aqui um servidor federal que, pelo cargo efetivo, recebe uma remuneração de R$6.000. Foi eleito prefeito de certa cidade e o subsídio do prefeito atualmente é o dobro. É R$12.000. Pois bem, servidor foi eleito, então, servidor titular de cargo efetivo na esfera federal, foi eleito por mandato eletivo de prefeito. Pelo cargo efetivo, a remuneração é R$6.000. Pelo subsídio do prefeito, o valor do subsídio do prefeito é R$12.000. Bem na cara, então, que o servidor vai obrigatoriamente se afastar, claro, do cargo efetivo, mas vai optar pelo subsídio do cargo de prefeito, que é o dobro da remuneração do cargo efetivo. Tranquilo. Aí voltamos aqui. Vamos ler de novo o parágrafo 1º. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social, olhem só, como se em exercício estivesse. Ou seja, como se ele permanecesse no exercício do cargo efetivo. Logo, a base de cálculo, o servidor permanecerá, mesmo afastado do cargo efetivo, ele permanecerá contribuindo com base na respectiva remuneração. Esse é o lado bom da questão. A contribuição, então, apesar do servidor estar ganhando naquele momento 12.000, a contribuição previdenciária vai ser calculada com base no 6, que é a remuneração do cargo efetivo. Esse é o lado bom. Qual o lado ruim? O lado ruim é que eventuais benefícios previdenciários devidos nesse período ao servidor também não vão ser calculados a partir de 12.000, e sim a partir com base na remuneração do cargo efetivo, porque esse é o valor que está servindo de base para o recolhimento da contribuição. É isso que significa o nosso parágrafo 1º. Pois bem, e agora fechando o parágrafo 2º. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Bem tranquilo, tá? O mais importante aqui para a gente destacar, e o sentido da regra, eu acho que é tranquilo, é que aqui o legislador enxertou também o mandato classista. Então, se o servidor está exercendo ou um mandato eletivo ou um mandato classista em certa localidade, em certo município,
ele não pode ser removido ou redistribuído. Em síntese, ele não pode ser deslocado de ofício para localidade diferente. Por quê? Ora, evidente, porque isso iria prejudicar em muito o exercício de qualquer desses dois mandatos. Pois bem, aqui nós fechamos o nosso segundo afastamento e vamos aqui na sequência iniciar ainda nessa aula o estudo do terceiro afastamento, que é o afastamento para estudo ou missão no exterior. Vamos lá. Ah, só uma coisinha aqui. Aqui. Deixa eu ver onde fica melhor de colocar. Aqui. Na verdade, colocar duas coisinhas aqui sobre o 94. Eu não destaquei na leitura inicial. A primeira está expressa aqui, ó. Ao servidor investido, vou ler de novo seu caput. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual e distrital, é aqui que eu quero chegar, ó. Ficará afastado do cargo. O que eu quero dizer, então? Fica bem claro. Que esse afastamento é vinculante para a administração. Aqui ela atua com base em competência vinculada. O afastamento, nesse caso, é mais que um direito do 802. Ele é previsto na própria esfera constitucional. Pois bem, o segundo ponto que eu quero destacar, que está para frente na lei, está no artigo 102, é que qualquer hipótese de afastamento do inciso 1, 2 e 3, o período respectivo, em se tratando de um servidor federal, é considerado como de efetivo exercício. Opa. De efetivo exercício do cargo, exceto da mesma forma que no mandato classista, para promoção por merecimento. Tudo bem. Pessoal, pelo horário, eu vou parar aqui essa aula. Na próxima, então, vamos direto para o artigo 95, que trata do afastamento do servidor federal para estudo ou missão oficial no exterior. Obrigado a todos e até o seu próximo encontro.